Boa noite, aqui a gente está com o pastor Benaldo, a esposa do pastor Benaldo. Esse é o Depois do Amém, né? Depois do Amém. Eu sempre esqueço, eu confundo às vezes com Depois do Culto, mas é Depois do Amém. A gente está aqui nessa sabatina, uma entrevista que fala mais sobre a vida dos pastores com as famílias que eles lideram. Então, uma pergunta que eu tenho para fazer para os senhores. Durante a mensagem, o que o senhor trouxe hoje para a nossa igreja, o que o senhor quis passar em relação para as famílias, de uma forma que as famílias se sintam acolhidas, né? Deixa eu trazer alguma parte da mensagem. O senhor falou a respeito das pessoas que esperam um milagre, que quando chega um milagre acabam esquecendo que receberam e não... Como que essa mensagem assim traz para as famílias uma visão de, nossa, eu tenho que me concentrar nisso que eu recebi e ser grato? O que a gente percebe muito, né, através da jornada, gabinetes também, a gente percebe que as famílias se perdem, se esquecem no meio da caminhada, né? Hoje estão muito distraídas com muitas coisas, né? As demandas são muito grandes, né? E aí sempre naquela preocupação, aquela correria e tudo mais, e a gente vai percebendo isso aí, que muitas recebem, com o passar do tempo vão se esquecendo, vão deixando para lá, vão perdendo certas coisas, vão perdendo ali aquilo que o Senhor deu em suas mãos e que vão perdendo também a gratidão. Essa é a grande questão, você tocou num ponto muito importante, é a gratidão, né? E essa geração de hoje, a nossa sociedade também, ela busca o tempo inteiro gerar em nosso coração um descontentamento. A gente está descontente com tudo, né? A mídia hoje tenta trazer isso no nosso coração, porque você é descontente, você vai ser um grande consumidor, você é descontente, você vai querer comprar para se sentir melhor, comprar para ficar feliz. E a gente acaba trazendo isso às vezes para o nosso lar, para nossa casa, para nossa família, e a gente fica assim, descontente, correndo atrás de uma coisa, de outra, e se esquece de agradecer ao Senhor e de cuidar daquilo que Ele tem nos dado, que é a nossa família, né? Esse bem tão precioso que Ele tem nos dado, que, como a gente falou hoje, é um milagre. É verdade. A gente vê essa agenda aí política, a família hoje é um milagre. E na visão, quais são os maiores desafios que as famílias hoje enfrentam dentro da igreja e dentro dos seus lares, né, em relação à vida espiritual e à vida profissional das famílias? Bom, eu vou falar, depois a Ana Paula, se quiser complementar. Como eu falei, né, essa questão da distração e da influência. Antigamente, né, você tinha um casal, um filho, às vezes ele recebia influência de alguma pessoa próxima, né, de um tio que gostava mais, de um avô, de uma avó. Era um núcleo muito pequeno. Hoje não, hoje isso expandiu demais. Então as nossas famílias são influenciadas o tempo inteiro e muitas das vezes por pessoas que a gente não faz nem ideia de quem sejam e com ideias que a gente não tem, né, muitas das vezes noção do que está acontecendo. E esse para mim é um dos grandes desafios aí, essa questão da distração e da influência que é muito forte na nossa vida e é muito forte dentro das nossas casas. A gente está atento, né? A mensagem não é aquela, né? Pegue sua TV, pegue seu roteador e jogue no lixo, não. Mas que a gente tem uma mentalidade cristã, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, até na forma como a gente lida hoje, né? Com as informações, com as influências, com a mídia também de maneira saudável. O Espírito Santo nos dê esse equilíbrio. Acho que esse é o grande desafio. Foi até o que ele falou na mensagem, né? Na verdade, se resumir, a gente tem que ser mais intencional. A forma de viver, né, como família. Um exemplo, você falou ali sobre o milagre, né? Muitas vezes a gente vai, se prostra diante de Jesus, pede para que Ele vá conosco para a nossa casa, né? Chega na nossa casa, Ele vem, transforma, cura, né? Faz o milagre acontecer. Mas como ele diz para a menina, alimenta. Muitas vezes a gente esquece de alimentar, né? Até não digo somente com a palavra que é a mais importante de tudo, mas também com a nossa qualidade de vida, com tempo de qualidade com a família, que isso também é importantíssimo. Ele falou sobre influência. Muitas vezes os pais, né, ou vice-versa, marido e mulher, nem sabe quem tem influenciado ele nas mídias sociais, e muitas vezes ele nem sabe quem de repente está me influenciando. Porque, infelizmente, acaba que isso ocorre na nossa vida, até porque a gente contempla, a gente acaba se tornando muito o que a gente contempla. Então, quanto mais você se contemplar, né, e ser intencional no que você vê, no que você ouve, a forma como você vive, qualidade de vida, tempo de qualidade com a família, de devocional, você vai correr esses riscos, vai fugir desses riscos de se perder meia jornada, porque tem sido uma realidade, até no meio, né, no meio da família de Deus.
muitos estão se perdendo e quando vão ver já estão ali se perguntando aonde eu errei, aonde eu deixei cair ali a minha, né, a minha pedra preciosa. E Deus tem despertado a igreja, né? Deus tem falado com a igreja quanto a isso. É tempo de despertarmos, é tempo de sermos intencionais. Como foi falado, como no meu caso, né? Eu pedi tanto Deus uma filha, né? Um filho, e Deus me deu Emanuele. Então, assim, desde o início eu sempre fui muito intencional, e lá em casa a gente até porque a nossa vida é assim, então sendo muito intencional com as nossas disciplinas espirituais. Por quê? Porque eu não posso cobrar a ela algo que eu não faço. Cara, o que vocês estavam falando aqui, eu me lembro muito de coisas que eu falo lá na minha casa, que é sobre ensinar o filho no caminho que deve andar. Sim. Não é mostrar para ele qual é o caminho e falar, segue. Né? Tipo, não é só levar para a igreja, é você viver a igreja dentro de casa. Né? E, cara, as famílias hoje em dia, não sei se elas perderam essa referência ou porque estão muito perdidas com o tempo de cada um tendo a sua própria influência e acabam deixando de viver o caminho dentro de casa. Se o senhor poderia aconselhar algum conselho que fosse prático para as famílias fazerem em casa, né? Com seus filhos, com cônjuges, para estar vivendo esse caminho. Acho que a Ana Paula tocou num ponto muito interessante, né, da gente ser intencional. Intencional no que a gente faz, sim, intencional na busca pela palavra, intencional na busca pela presença do Senhor, entender o Evangelho como algo vivo, verdadeiro, dinâmico, né? Não é apenas um livro que eu leio, não é apenas um dia de semana que eu vou à igreja para cumprir um ato religioso, não, não. É algo que vai permear toda a minha vida, é algo que vai estar presente na mesa quando eu sento para conversar com os meus filhos, e aí a palavra de Deus, de uma maneira gostosa, de uma maneira natural, ela vai permear aquilo ali. É quando a gente tem uma decisão a tomar, é a palavra que eu queria deixar também, né, até dentro daquilo que a Ana Paula falou, né, é que cada um persevere, lute pela sua família, não acredite nas mentiras do inimigo, nas mentiras desses dias, não acredite, né, nos enganos de Satanás, porque uma das coisas mais tristes para a gente no gabinete é quando a gente recebe uma família que se perdeu, né? Uma família que no meio da caminhada desistiu, uma família que no meio da caminhada, né, se afastou, e aí a gente vê os danos, né, no casal, nos filhos, nas próximas gerações. Mas olha, em nome de Jesus, persevere, pague um preço, por mais que pareça difícil, busque ao Senhor, busque direção ao Senhor, busque direção na palavra, procure ajuda em sua igreja, procure ajuda com o seu pastor, né, pois o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, Ele é poderoso também para ressuscitar a sua família, Ele é poderoso também para restaurar o seu lar e transformar todas as coisas. Então, persevere no Senhor, em nome de Jesus. Perfeito, então, obrigado. Eu te agradeço. Obrigado.